Que bom estar de volta para poder compartilhar um pouquinho mais com você da Palavra de Deus. Eu queria perguntar para você nesta hora, já teve algum momento na sua vida em que você recebeu uma visita e você ficou com muita vontade que aquela pessoa ficasse mais com você? Você chegou a dizer para ela, fica conosco, não se vá? Pois é, eu quero contar uma história para você que está na Bíblia, está no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lá diz a história de dois homens. Aqueles dois homens estavam voltando de um velório. Que velório? O próprio Senhor Jesus havia morrido. E eles então no caminho começaram a conversar sobre aquele velório, conversar sobre aquela situação que eles haviam passado. Afinal, eles tinham perdido alguém que eles tinham colocado toda a esperança. E aqueles homens, eles estavam tão tristes, tão se sentindo tão assim desamparados, que eles começaram até a perder o foco. Eles tinham uma direção e eles estavam tão distraídos, conversando, e de repente aproximou-se deles um viajante. E aquele viajante começou a ouvir a história daqueles dois homens. Eles estavam indo a caminho de Emaús. E enquanto eles conversavam, o viajante prestando atenção na conversa, de repente o viajante perguntou: de quem vocês estão falando? Ora, perguntaram aqueles homens, só você não sabe? Você está vindo de Jerusalém e não sabe dos últimos acontecimentos? Levaram o nosso Jesus, mataram, crucificaram o nosso Jesus, colocaram numa sepultura e nós estamos voltando tristes para casa. Aliás, disseram algumas mulheres que elas estiveram lá e que o corpo dele não estava. Não sei, a gente está contando o que a gente ouviu. E aquele viajante ao lado deles olha para eles e diz assim: mas vocês são muito tardios, vocês são nécios, vocês demoram para entender as coisas. Tudo isso que aconteceu com Jesus tinha que acontecer, era propósito de Deus. E eles continuaram a viagem. Quando eles chegaram no caminho deles, então Jesus, que era aquele viajante, ameaça seguir em frente, e eles disseram: não, fica conosco, não se vá, fica conosco. E Jesus então, que era aquele outro viajante, entra para a casa daqueles homens e ali eles vão agora participar de um momento, de uma refeição. Prestem atenção, eles disseram: fica conosco, Jesus. E naquele momento Jesus então pega aquele pão, apresenta ao Pai, ora agradecendo. E aqueles discípulos pensaram: espera, esse é Jesus, esse é Jesus. E naquele momento Jesus saiu, desapareceu do meio deles. E eles ficaram encucados, eles ficaram dizendo assim: porventura o nosso coração não ardia enquanto ele caminhava conosco? Então nós estávamos falando dele e ele estava ao nosso lado. Querido, querida, quantas das vezes as tribulações, as lutas, as dificuldades, as notícias ruins chegam até nós e tiram o nosso foco, tiram a nossa atenção. Eles nem perceberam que era o próprio Jesus que estava do lado deles. E você? Como está a sua situação? Você também está passando por este momento? Jesus está ao seu lado o tempo todo, mas você está tão aflito, você está tão incomodado com as notícias que você não consegue perceber que Ele está ao seu lado? Pois eu digo para você nesta hora, diga para Ele como aqueles discípulos disseram: espera aí, o nosso coração está ardendo, é porque o Senhor está do nosso lado. Fica conosco, não nos deixe neste momento de aflição, entra em nossa casa, participe conosco. Aqueles discípulos conseguiram no finalzinho daquele tempo ter essa convicção. Parece que os seus olhos se abriram e hoje Deus está te dando a oportunidade de dizer: Jesus, fica comigo, fica bem junto de mim, eu preciso do Senhor. Fique com esta palavra no seu coração, que esta palavra possa servir de ser um incentivo, um estímulo para a sua vida, para que você não desista. Deus te abençoe, um grande abraço.